Olá pessoal, aqui é o Vitor Latini falando com mais um vídeo demonstrando aí a estratégia Latini reversão 60 segundos para opções binárias. Hoje dia 11 de 5 de 2015, eu tenho aqui o euro-dólar com uma banda de Bollinger para vocês acompanharem. E eu fiz uma entrada para cima nessa linha amarela, uma entrada para reversão. As entradas sempre vão ser para reversão, tá? Com essa estratégia. Então aí conseguindo pegar bem no finalzinho, né? bem na mínima do preço até o momento. Quando a linha amarela desaparece, é o fechamento, é o momento do fechamento da ordem. Está entrando aqui nos segundos finais dessa ordem. E o fechamento em vitória aí com uma certa tranquilidade nessa primeira. A segunda situação, aguardando aqui a confluência de fatores, e nesse ponto eu faço a entrada para baixo, a entrada para reversão. O preço demonstra que realmente encontrou resistência no ponto da entrada. Também pegando até o momento ali na máxima do preço. Vamos aguardar aí o desenvolvimento da ordem. O mercado testando, né, o ponto de entrada. Agora fazendo um rompimento, finalizando a ordem em derrota e voltou a descer. Aqui o mercado não me dá oportunidade para a segunda ordem. Aqui eu tenho que fazer uma entrada, eu tenho uma confluência nesse ponto, fico atento também à possibilidade da segunda ordem. E aqui, com as confluências, eu faço a segunda ordem. Então, explicando, no exemplo anterior, eu fiz uma entrada, ela fechou nos poucos segundos em que houve o rompimento do ponto da minha entrada, o mercado fechou, né, a minha ordem fechou em derrota, e eu não tive oportunidade para fazer uma segunda ordem com o dobro do valor da primeira, então eu simplesmente assumo a derrota na primeira ordem. Tá? Eu só faço a segunda ordem se eu tiver uma confluência muito mais forte do que a primeira, que vai me dar próximo de 100% de possibilidade de ganho. Nesse caso aqui, a primeira ordem acabou de fechar, fechando em derrota, e o mercado me deu uma confluência muito mais forte nesse ponto onde agora está a linha amarela, onde eu fiz a segunda ordem com o dobro do valor da primeira. Então eu abranjo o valor da primeira ou 2,5 vezes o valor da primeira e ainda saio no lucro. E aí fechando a segunda ordem em vitória. Aqui aguardando algumas confluências de fatores e nesse ponto eu faço a entrada. Então o que acontece? Na segunda ordem eu assumi a derrota, tá? Por não haver a possibilidade de uma segunda ordem. Foi uma infelicidade ali em 2 segundos, né, no momento do fechamento da minha ordem, o mercado ter subido, né, feito o rompimento, logo depois ele voltou a descer, mas a ordem fechou em derrota. E na ordem anterior eu tive essa possibilidade, eu tive essa confluência mais forte do que a confluência anterior, e aí eu fiz a segunda ordem com 2,5 vezes, ou 2 vezes, tá? Pode ser feito também com 2 vezes o valor da ordem anterior, e aí tendo uma vitória de segunda. Aqui na linha amarela também conseguindo pegar na mínima do preço e fechando mais uma ordem com vitória de primeira.
Aqui no próximo exemplo eu ainda não tenho as confluências. Ok, aqui eu tenho uma confluência, eu faço uma entrada nessa linha amarela. O mercado ganhou um pouco de força aqui para cima, já fazendo o rompimento num movimento forte, né, na abertura dessa vela. Eu estou aguardando aqui, se me der novamente a confluência mais forte que a anterior, com mais certeza do que a anterior, eu faço a segunda ordem nesse ponto aqui, com 2 vezes e meia o valor da ordem anterior, ou com 2 vezes o valor da ordem anterior, nesse caso abrangendo o valor anterior, né, e obtendo lucro. Aí o preço está testando o ponto. Mas por enquanto ele continua demonstrando uma forte probabilidade de cair, de descer. A primeira ordem já fechou. E a segunda ordem fechando aí em vitória, abrangendo o valor da primeira e obtendo um lucro. Aqui eu estou aguardando a confluência nesse ponto da linha amarela, é a minha entrada. O preço testou ali o ponto da entrada, encontrou realmente uma resistência forte e veio cair, conseguindo pegar ali até o momento no máximo da ordem, no máximo do preço. Estamos aí nos segundos finais da ordem e fechando mais uma com vitória de primeira. Então essas foram algumas das entradas do dia 11/5, segunda-feira. Eu tive 6 entradas aqui nesse período, sendo 5 vitórias e uma derrota. A derrota que eu precisei assumir, né, que o mercado deu aquela esticada nos segundos do fechamento da ordem e eu não tive possibilidade de fazer uma segunda ordem. Das 5 vitórias, 3 foram de primeira e 2 foram de segunda. Quem tiver interesse em fazer o curso Latine Reversão 60 segundos, é só entrar em contato. Os contatos estão aí na descrição do vídeo. Tem também os feedbacks dos alunos e tem também o conteúdo programático do curso. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.